Astrologia funciona ou é apenas coincidência? A verdade oculta? Astrologia é uma das formas mais antigas de conhecimento humano e, ao mesmo tempo, uma das mais ridicularizadas na era moderna. Muitas vezes reduzida a horóscopos genéricos, previsões rasas e frases prontas que parecem servir para qualquer pessoa, criando a impressão de que tudo não passa de coincidência ou efeito psicológico, quando na verdade a astrologia tradicional jamais foi construída para funcionar dessa forma simplificada. Desde as primeiras civilizações, observar o céu não era um passatempo místico, mas uma tentativa profunda de compreender padrões, ciclos e repetições que pareciam influenciar tanto a natureza quanto o comportamento humano. O erro mais comum ao julgar a astrologia é confundir sua essência simbólica com previsões literais, pois a astrologia não afirma que os planetas causam eventos de forma direta como se fossem forças mágicas, controlando o destino humano, mas sim que existe uma correspondência simbólica entre os movimentos celestes e os ciclos psicológicos e energéticos vividos na Terra. Essa ideia parte do princípio de que o universo funciona de maneira ordenada, cíclica e interligada, e que o ser humano, como parte desse sistema, responde a esses ritmos de forma consciente ou inconsciente. Quando alguém diz que a astrologia descreve sua personalidade com precisão, isso não acontece, porque os astros decidiram quem aquela pessoa seria, mas porque o mapa astral, ele funciona como um retrato simbólico do momento em que a consciência individual entrou em manifestação, refletindo potenciais desafios, tendências emocionais e padrões de comportamento que se desenvolverão ao longo da vida. O mapa não determina escolhas, mas revela inclinações. Da mesma forma que um terreno inclinado não obriga alguém a cair, mas torna a caminhada mais desafiadora em determinada direção. Cada planeta, na astrologia, representa uma função psicológica como vontade e emoção, comunicação, desejo, medo ou expansão, enquanto os signos indicam a forma como essas funções se expressam. E as casas mostram em que áreas da vida esses padrões tendem a se manifestar com mais intensidade. Quando tudo isso é analisado em conjunto, surge uma leitura profunda da dinâmica interna da pessoa, muito distante da ideia superficial de signo solar, que por si só representa apenas uma pequena fração do mapa completo. A razão pela qual a astrologia incomoda tanto é porque ela confronta diretamente a ilusão de controle absoluto, mostrando que a vida se move em ciclos, que existem fases de crescimento, estagnação, crise e renovação, e que resistir a esses movimentos costuma gerar sofrimento. Trânsitos astrológicos, por exemplo, não indicam acontecimentos específicos, mas períodos de pressão interna, questionamento, amadurecimento ou expansão. E quando a pessoa vive algo intenso durante esses períodos, tende a perceber que existe um padrão maior em ação. Assim como o tarô, a astrologia não existe para prever o futuro de forma fixa, mas para ampliar a consciência sobre o momento presente, oferecendo linguagem simbólica para compreender por que certas situações se repetem, por que determinados desafios surgem em fases específicas da vida e por que algumas decisões parecem mais difíceis em certos períodos do que em outros. Quando usada de forma madura, ela não cria dependência, mas autonomia, pois permite que a pessoa se prepare, reflita e escolha com mais consciência. O problema surge quando a astrologia é usada como muleta psicológica, justificando comportamentos nocivos ou evitando responsabilidade pessoal, pois nenhum mapa astral obriga alguém a agir de determinada forma. Ele apenas revela tendências, e consciência sempre oferece escolha.
Quanto mais inconsciente a pessoa está, mais tende a repetir padrões. Quanto mais consciente, mais liberdade ela encontra dentro desses mesmos padrões. No fundo, a astrologia funciona como um idioma simbólico que traduz o tempo interno da consciência, lembrando que tudo tem início, meio e fim e que compreender o momento que se vive pode transformar completamente a forma como se enfrenta a realidade. Ela não responde tudo, não elimina o sofrimento e não substitui decisões, mas oferece contexto, profundidade e sentido, algo que a mente racional isolada muitas vezes não consegue fornecer. Aqui, no conhecimento oculto, a astrologia não é tratada como superstição, nem como entretenimento vazio, mas como uma ferramenta ancestral de leitura de ciclos, consciência e autoconhecimento, capaz de revelar o invisível para quem está disposto a ir além das aparências. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar signos, planetas, mapas astrais e os padrões ocultos que quase ninguém explica.